Muitas vezes a gente, por professar uma fé, né, seguir uma religião, as pessoas acham que a gente tem resposta para tudo, né? E mais um questionamento me fizeram nessa semana sobre a questão de mulheres, né? Mulheres que fazem aborto. Eu já tinha falado sobre isso, mas essa minha pergunta me foi feita novamente, né? O que eu achava sobre o aborto de mulheres no Brasil, né? A realidade é que no Brasil o aborto ele é liberado, né? Ele é liberado em duas situações, né? Quando a mãe está com a vida dela em risco e no caso de um estupro, né? A gente também tem que ressaltar que essa lei ela é bem antiga, né? Ela é de 1940. E o crime é aborto, o aborto, né? Ele é um crime sim, salvo essas duas exceções, né? Agora, alguns anos atrás, né, por uma ordem aí da nossa Suprema Corte, né, a criança que nasce, né, um feto anencefálico, né, onde o bebê ele não tem condições de sobreviver, é fora do útero, também pode ser feito o aborto. Falar sobre o aborto é realmente algo muito difícil, ainda mais você explicar para uma mulher, né, quando se pergunta isso, o que se acha, né, o que a gente acha, se a gente opina se pode fazer ou não pode fazer. E é muito difícil a gente opinar, né? E aprovar certas leis aqui no nosso país, então é pior ainda, né? E ainda mais quando não se chega a um consenso, onde a grande maioria ela pode decidir por algo. A realidade é que tem muita divergência nesse tipo de assunto, né? Tanto é que isso já foi adiado em algumas situações, né? Devido a essa divergência e dificuldade de se aprovar algo. A situação ela é tão complicada que, na realidade, eu sou contra, né, as mulheres que fazem o aborto. Mas eu sou contra a criminalização de crianças, pois o pico da gravidez na infância, praticado por um estupro, são crianças entre 13 e 14 anos. Por exemplo, teve uma menina, né, que sofreu uma violência sexual, ela foi abusada com 9 anos de idade. Isso saiu em alguns jornais, né? Pô, uma criança de 9 anos. Aí o médico que fez o procedimento, pô, ele foi excomungado por líderes religiosos, né? A gente fala muito em criminalização, criminalizar quem pratica, mas não se trata com tanta intensidade. Ou a gente coloca penas, né, mais duras nas pessoas que praticam esse tipo de situação, né? O estuprador, a pessoa que comete esse crime, isso a gente não fala, né? A gente quer criticar muito a mulher e a gente acha até que a culpa é da mulher por ter feito algo, né, ou ter engravidado. E às vezes a gente tem muito essa questão de julgar o homem, ele é muito assim, né? Ele quer culpar a mulher. E o pior disso é que, na maioria das vezes, essa questão de estupro, ela está dentro da nossa própria casa, né? No nosso próprio convívio familiar. Há pouco tempo teve um caso, né, de uma menina que ela estava internada. Isso repercutiu muito nas redes sociais, né? Uma menina de 17 anos, na qual ela estava internada e demorou para os médicos entenderem, porque quando o pai dela aparecia, ele ia embora, eles iam olhar ali, né? A pressão dela, a pressão arterial, ela aumentava muito. Então eles começaram a conversar com ela sobre os acontecimentos, mas como ela não podia falar, ela só piscava o olho. Então eles foram tentando, né, fazer para entender o que estava acontecendo com ela, até que perguntaram se era o pai dela que estava fazendo alguma coisa e ela pressionou o olho, né, dizendo que sim. Então eles filmaram. Então quer dizer, o próprio pai abusava da filha, para você ver o tipo de situação que a gente vive, né, nesse país aqui. É muito difícil a gente falar sobre isso, porque muitas das vezes são as pessoas que a gente mais confia, né? É um tio, um padrasto, um avô, esse tipo de pessoa que às vezes está dentro do nosso convívio familiar e que abusam, né, de crianças e que cometem esse tipo de crime. A realidade é que no Brasil, para se fazer um aborto legal, né, é muito complicado, né? A gente tem falta de hospital, né? Equipe médica, é algo muito burocrático. A lei ou as leis, né, elas são muito antigas, né? E as coisas só pioram. As pessoas que têm dinheiro, né, elas vão para a clínica particular com todo o aparato necessário e que tem procura, né? Elas procuram essas clínicas que
né, são bem requisitadas, que podem fazer porque elas têm dinheiro. Mas as pessoas que são necessitadas, as pessoas que não têm dinheiro, o que elas fazem? Como elas não veem uma solução, elas tentam ir nessas clínicas, né, que são clandestinas, onde aparece sempre nas reportagens, né, onde morre mãe e criança. Por que essas reportagens sempre abrangem essa situação numa clínica clandestina? Porque às vezes você não tem condições, né, de você pagar um lugar, né, mais sofisticado, então você, poxa, até por medo de ser julgado, você vai nesses lugares, né? E é onde acontece muitas das vezes, né, por você não ter ali um recurso, acaba morrendo mãe, acaba morrendo filha, enfim. E no Brasil, né, infelizmente, né, no ano passado foram registrados 173 mil crianças sem o nome do pai. Isso significa que cerca de 500 crianças por dia no Brasil são registradas sem o nome do pai. Então, são homens, né, que abortam seus filhos. Tipo, a mãe vai criar essa criança sozinha. Imagina se criasse uma lei, né, de homicídio para pai que abandona os filhos. Vai ser um crime, né, com 30 anos de prisão. Eu sou a favor da vida. Sim, eu sou a favor da vida. Mas uma coisa é falar de mulheres que não se cuidam e querem usar a máquina pública para outros fins, né? Mas você pegar criança, né, de 10, 11, 12, 13 anos como mulheres maduras a ponto de puni-las com tamanho rigor, não, isso aí eu realmente eu sou contra. A violência sexual, ela existe. É um mito que isso acontece majoritariamente nas ruas. A violência contra a mulher, ela não tem lugar, ela não tem classe social. Na maioria dos casos é dentro da própria família que ocorre esse tipo de situação. A grande maioria das mulheres, elas não procuram a justiça ou registram uma ocorrência de abuso sexual ou estupro, porque elas têm vergonha, elas têm medo de serem atendidas em lugares assim e serem muitas das vezes serem criticadas, né? Então elas não vão na delegacia, elas não vão nesses órgãos, porque muitas das vezes as pessoas que eram para ajudar são as primeiras até que julgam esse tipo de situação. Tá, mas aí você vai me perguntar, e aí, Ronildo, qual é a sua opinião? O que que você acha? Eu acho que tem muitas coisas que tem que ser esclarecida. Na teoria, o tratamento público, né, ele funciona, mas na prática ele não funciona. E hoje no Brasil moram cerca de 50 mil crianças nas ruas, né, nos abrigos, e somente 1.700 são adotadas anualmente. É tentar desburocratizar, né, o sistema. Agora nós temos 50 mil crianças em abrigos e você ter no Brasil só 1.700 crianças sendo adotadas por ano é uma estatística, é um número muito extenso, né, de pessoas que precisam, de crianças que precisam ser adotadas e as que são adotadas, né, é desburocratizar, eu penso muito assim. E quanto às questões, né, essa questão de mulheres que muitas das vezes abortam, eu sou contra. Quando as mulheres são maduras, as mulheres já sabem o que estão fazendo, né? E eu sou contra porque quando você já está ali na faixa dos 5 meses, o feto, né, a criança já está formada. Então eu acho que a solução aí seria você levar para um abrigo, mesmo você não querendo, é você não retirar a vida, né? Porque eu fiz uma vez, né, falei aqui sobre isso, né, que vida gera vida, né? Então a criança ela não pede para vir ao mundo. Muitas das vezes são as irresponsabilidades, né? Pessoas que muitas das vezes fazem coisas. Eu não estou aqui acusando pessoas que foram, né, estupradas, mas pessoas que muitas das vezes, mulheres, que se misturam, né, e colam e se relacionam com homens que não têm compromisso algum com nada. Ainda mais vai ter compromisso com uma criança. Então ela se vê muitas das vezes sozinha, abandonada e procura esse tipo de sistema. Mas eu acho que desburocratizar, né, essa questão para adotar criança, né, seria algo viável. E sim, eu sou a favor da vida, eu sou contra o aborto, mas há de se ver, né, muitas coisas nesse nosso Brasil, essas leis nossas. Por isso que até ser adiado, vai adiado e sendo adiado, porque não consegue chegar no consenso da maioria votar. E a questão também, né, dos homens, né, a gente critica muito as mulheres, né? Mas se nós colocássemos aí uma lei, né, do abandono parental, eu acho que também seria válido, as coisas poderiam começar a mudar, porque as mulheres muitas das vezes elas chamam para si a responsabilidade, né, e criam uma criança sem pai. Eu acabei de dar aqui alguns dados que eu retirei antes de fazer isso e são reais.
muitas crianças que nascem sem ter o nome do pai ali. E infelizmente muitas crianças, né, não nascem por causa do aborto e pela violência que essas mulheres sofrem. É um assunto muito difícil, um assunto muito polêmico, mas como eu já disse aqui anteriormente, eu sou a favor da vida, mas eu também sou a favor da descriminalização, de que crianças com 7, como já teve um caso, 10 anos de idade, elas possam assumir essa responsabilidade. Há de que se rever algumas situações, há de que se rever as leis e há de que ser algo mais esclarecido, né? As coisas têm que ser mais esclarecidas. Então, é um grito que as mulheres têm, né? É um grito sufocado, é um grito de liberdade, mas é um grito também de fazer uma alta análise desse tipo de situação, desse tipo de lei que estão querendo criar aí. E você só cobrar da mulher e não cobrar dos homens. Tá aqui o meu vídeo, tá, o meu áudio, e eu espero que eu tenha ajudado. Amém?